Ok. Obrigado, Carla. Boa tarde a todos, bem-vindos. O meu nome é Dalila Antunes, sou membro da CT 195, que é um espelho da Comissão Técnica 292 da ISO. Trata dos temas da segurança e resiliência das organizações e da sociedade. Em nome da CT 195, um agradecimento a todos pela vossa presença, um agradecimento também à APQ e ao IPQ pelo apoio na concretização e divulgação desta iniciativa e um agradecimento particular aos palestrantes desta sessão e, na sua pessoa, também às organizações que os mesmos representam e que irei apresentar em breve trecho. Algumas palavras iniciais sobre o Por Norma às Quintas. Esta é uma iniciativa da CT 195, que achou por bem organizar estas conversas de fim de tarde, com vista a aproximar a normalização das organizações e da sociedade. Portanto, são conversas com foco nas temáticas relacionadas com a normalização, em particular com as normas ISO nas áreas da segurança e resiliência, que constituem o âmbito do trabalho desta Comissão Técnica. São sessões organizadas com a colaboração de entidades ligadas à normalização e também com organizações com experiência prática na sua implementação, dando não apenas a perspectiva mais conceptual das normas, mas também uma visão sobre a relevância das normas na prática, sendo que o objetivo é, por um lado, promover a implementação das normas e o seu contributo para a sociedade, mas também compreender se de alguma forma as próprias normas podem ser melhoradas como instrumento que conduz a uma melhoria do desempenho. Esta sessão em particular está centrada no papel da normalização na resiliência organizacional, podendo referir-se em particular à norma 22316, que também já está disponível ao público na versão portuguesa. Antes de apresentar o primeiro orador e palestrante, referir também que podem ir colocando no chat ou no bate-papo, consoante a versão que têm disponível, as vossas questões, que iremos congregar e compilar e tentar dar resposta mais no final da sessão. Sem mais demoras, passo então a apresentar o primeiro orador, José Valmatos, gerente da Mate Coach, secretário da CT 195 e perito nacional no ISO TC 292 do Working Group 9 de Crisis Management. Após uma carreira de serviço ativo como oficial da Marinha, é consultor desde 2010 e mais recentemente também coach executivo. O seu trabalho foca-se na resiliência, transformação e liderança. O José vai-me permitir também aqui uma inconfidência, como eu sou aqui um bocadinho mais nova, um membro mais recente na CP 195, fui também pesquisar um bocadinho dos membros ao LinkedIn e no perfil do José li algo que marcou bastante e que eu gostava de partilhar convosco, e que no fundo é qualquer coisa como a missão do José é contribuir para que os indivíduos e as organizações procurem a visão do seu melhor futuro e a transformem em realidade. Esta é uma frase que eu acho bastante positiva e que me marcou bastante. O José Valdematos vai falar-nos sobre o papel da normalização na resiliência organizacional. José? Muito obrigado, Dalila, obrigado pelas palavras e obrigado pela sua disponibilidade aqui para moderar este evento. Eu, antes de mais, quero ver se consigo pôr aqui a apresentação também em suporte para ajudar aqui na mensagem e, antes de mais, quero agradecer a todos vós que tiraram um pouco do vosso tempo para assistir a esta sessão e muito em particular também, e especialmente aos nossos convidados e a todos os demais que viabilizaram este evento. Muito obrigado. Relativamente aqui também a esta norma, que é uma norma recente, o desafio que eu coloquei aqui
aos nossos convidados que irão fazer depois as apresentações seguintes, foi mais do que a parte da norma, foi o transmitirem aquilo que é a experiência deles em contextos em que a resiliência organizacional desempenha um papel de especial destaque, as suas experiências. Também queria fazer, antes de passar à minha apresentação propriamente dita, fazer aqui duas breves notas. A primeira tem a ver com o subtítulo desta sessão, que é Desenvolvimento Integrado de Capacidades. Na realidade, palavras como articulação, integração, transversalidade, são a própria coordenação de áreas de gestão, são temas e palavras que irão ouvir ao longo da apresentação e que julgo que revelam bem a relevância desses elementos para a resiliência organizacional. O segundo ponto, também, antes de iniciar ainda a apresentação, é que gostaria de partilhar convosco duas questões para reflexão, a que voltarei no final da apresentação, e que são: para que serve a resiliência organizacional? E a outra, e que também está obviamente ligada com o título desta sessão, como é que as normas nos podem apoiar nesse propósito. Nesta breve apresentação, e tentando aqui, portanto, cumprir com o tempo que está definido, irei abordar sucintamente três tópicos. O primeiro é fazer um breve ponto de situação do normativo relativo à resiliência organizacional e perspectivar a resiliência como capacidade organizacional, numa organização, como capacidade de uma organização. Este é o primeiro ponto que abordarei. Seguidamente, enunciarei os elementos estruturantes da ISO 22316 e salientarei alguns dos vários princípios e atributos nela definidos, aproveitando ainda para além da norma, fazer uma breve referência pela sua relevância e ligação ao tema desta sessão, a princípios das denominadas High Reliability Organizations, que, de modo resumido, são organizações tais como centrais nucleares, porta-aviões, equipas de emergência médica e outras que operam em contextos em que o potencial para impactos graves e o desastre é muito elevado e significativamente maior do que, felizmente e por mérito das próprias organizações, a realidade acaba por demonstrar. Finalmente, e voltando à questão da parte do normativo, abordarei também a necessidade de articulação de diferentes áreas de gestão para a consecução dos fins da resiliência organizacional. Dito isto, e como eu referi, portanto, a norma portuguesa ISO 22316 foi editada recentemente, foi editada no passado dia 15 de fevereiro, e de referir que esta norma 22316 é a primeira e única norma da ISO publicada até ao momento abordando a resiliência organizacional como um tópico em si mesmo, isto é, para além das suas múltiplas referências já existentes noutro normativo existente, nomeadamente no âmbito da gestão da continuidade de negócio, gestão de emergência, etc. A norma, que aborda essencialmente os princípios e atributos, está prevista iniciar o seu processo de revisão sistemática em 2022, ou seja, para o ano, decorridos 5 anos desde a sua publicação na ISO. Para além disso, também está presentemente em finalização uma proposta da ISO para um novo projeto que tem a ver com a definição de linhas de orientação para a formulação de política e implementação de estratégia de resiliência, que, cumprindo com o planeamento neste momento apresentado, poderá vir a concretizar-se com uma nova norma a publicar em agosto de 2023. Ou seja, nos próximos anos temos aqui desafios e trabalho importante a desenvolver no âmbito da resiliência organizacional. O nosso objetivo neste âmbito do normativo relativo à resiliência é
antes de mais, de contribuir também com peritos para o desenvolvimento das normas na ISO, ou seja, participar no princípio, no processo desde o seu início, é promover a interação e o envolvimento da sociedade e organizações nacionais neste processo, e é o que este evento também pretende fazer. E, finalmente, no âmbito também da CT 195, apoiar a tradução das normas neste âmbito. Passando agora para a parte da resiliência como capacidade organizacional, como nós veremos já de seguida, a resiliência organizacional é definida como uma capacidade. E como definido, como previsto em definição, que irá em breve ser colocada à votação no âmbito de outro projeto em curso na ISO, uma capacidade abrange essencialmente as seguintes vertentes. Uma aptidão para, num determinado contexto e assente num conjunto de elementos organizacionais, incluindo liderança, estrutura, processos, recursos e competências, atingir um resultado previamente definido dentro de condições especificadas. No entanto, os contextos em que as organizações operam tendem a ser cada vez mais voláteis, como todos nós vamos constatando, e até como a realidade mais recente nos veio mostrar ainda de forma mais acentuada. E uma frase que eu gostaria de partilhar convosco, precisamente sobre esta volatilidade e sobre toda a dinâmica que envolve o nosso futuro, é a frase de que nenhuma civilização soube tão pouco sobre o futuro como a nossa. Isto parece um pouco contrassensual, atendendo a que provavelmente nunca detivemos tanto conhecimento como agora, mas por outro lado temos esta questão relativamente ao nosso futuro. E é nesta vertente toda que a resiliência precisamente ganha uma relevância acrescida. A resiliência organizacional, que, como está estabelecido na ISO 22316, é a capacidade de uma organização para absorver e adaptar-se num ambiente em mudança. Ou seja, é necessário que a organização seja capaz de acomodar a dinâmica do seu contexto, externo e interno, num futuro com potenciais evoluções diversas e, frequentemente, com um acelerado ritmo de mudança, colocando desafios acrescidos à especificação das condições envolventes. A resiliência organizacional aparece assim como uma capacidade transversal a integrar adequadamente com as demais capacidades da empresa ou da organização, de modo a que esta, como um todo e de modo devidamente articulado e flexível, consiga absorver potenciais impactos e adaptar-se à mudança. Para isto, a organização tem de ser capaz de rever e prosseguir os seus objetivos estratégicos e operacionais, ajustando os correspondentes resultados pretendidos no âmbito das diversas capacidades, que viabilizam esses mesmos resultados num quadro de melhor posicionamento dinâmico com o seu contexto, sem, neste processo, comprometer a essência da organização. Isto são desafios importantes e que a resiliência organizacional tem que ser capaz de lidar. Falando agora mais especificamente da ISO 22316, para além das secções relativas aos princípios e aos atributos para a resiliência organizacional, a norma inclui também uma parte específica dedicada à avaliação dos fatores que contribuem para a resiliência. De modo sucinto e essencialmente como estímulo para aprofundar o conhecimento da norma, aludirei apenas a alguns dos princípios e atributos nela detalhados. Em termos dos princípios e, naturalmente, para além da necessidade de uma boa governação e gestão,
É essencial para a resiliência organizacional um entendimento atualizado do contexto da organização. Se nós não soubermos o que se passa à nossa volta, é muito difícil sabermos qual é que é o caminho por onde podemos prosseguir. Depois, outro aspecto também que é de particular relevância é o alinhamento do comportamento com uma visão e propósito partilhados no âmbito da organização para que esta se possa movimentar em uníssono e agilmente perante o tal contexto dinâmico com que sistematicamente se depara. Finalmente, a coordenação transversal das diversas disciplinas de gestão é também um princípio da ISO 22316 que chamaria para esta síntese que aqui faço, ou melhor, para este conjunto, este excerto que aqui faço, e que disciplinas essas de que posso referir, por exemplo, a gestão do risco, mas muitas outras que estão listadas também no anexo A da norma e que são fundamentais, ou seja, na coordenação para a movimentação da empresa no sentido positivo. O que concerne aos atributos, e também começando aqui pela parte do contexto, que é o olhar para fora, e também em ligação com o que foi dito antes no âmbito dos princípios, compreender e influenciar esse contexto para o que a relação forte com as partes interessadas desempenha um papel de especial destaque, é um elemento de relevância nessa vertente de atributos que ligam com a resiliência organizacional. A existência de uma liderança que desenvolva e incentive outros a liderar é também um atributo que eu gostaria de aqui realçar, bem como o estímulo à partilha de informação e de conhecimento na organização. Estes são princípios e atributos que estão em ligação com aquilo que eu referi anteriormente no início das High Reliability Organizations, com princípios que já estão identificados nessas organizações por vários autores, nomeadamente por Weick e Sutcliffe, que são dois que referem aspectos que vou referir já de seguida, e que têm a ver com a atenção aos pequenos sinais, o que é importante precisamente para estes atributos de compreender o contexto e de reagir a ele com a antecipação possível, a relutância em simplificar, a deferência ao conhecimento de particular importância na componente da liderança organizacional e o desenvolvimento de um ambiente promotor da partilha de diferentes perspectivas, da comunicação do erro e de potenciais anomalias identificadas. Isto são tópicos que eu gostaria de sublinhar aqui quando estamos a falar dos princípios e atributos da ISO 22316. E também, em ligação com o princípio anteriormente definido de coordenação transversal das diversas disciplinas de gestão, salientaria a importância de se prosseguir essa coordenação no âmbito das várias áreas de gestão ligadas à resiliência organizacional na CT 195, como sejam a gestão da continuidade do negócio, de incidentes, de emergências e crises, mas, para além disso, também no que diz respeito à ligação com outras comissões técnicas, nomeadamente no âmbito da APQ e em áreas, em disciplinas de gestão que estão listadas também no anexo A da norma, como sejam a gestão da qualidade, a gestão do risco e a governação das organizações. Para terminar, gostaria de aludir aqui a uma história que já tinha ouvido no passado e que voltei a ouvir mais recentemente. Em suma, o que a história conta é que, embora a reação mais comum à pergunta para que servem os travões seja dizer que servem para abrandar, a resposta mais surpreendente e motivo de reflexão é precisamente a oposta. Os travões servem para podermos acelerar. Assim, e porque as questões
são frequentemente mais relevantes dos caminhos que acabamos por desvendar e percorrer do que as respostas. E voltando também às questões iniciais e transpondo esta reflexão para as organizações, deixo aqui novamente aquelas questões iniciais. Para que serve a resiliência organizacional e como é que as normas nos podem apoiar nesse propósito? Espero que no fim possamos eventualmente também voltar a este tópico que é o central da nossa sessão de hoje. Para já é tudo, muito obrigado e devolvo a palavra à nossa moderadora, Dalila Antunes, agradecendo a todos a vossa atenção. Muito obrigado. Muito obrigado, José, pela excelente apresentação. Peço então que desligue também o seu microfone. E muito obrigada também, quer pela apresentação, quer pelo cumprimento estrito do tempo, que também nos permite manter a condução da sessão nos tempos previstos. Relembro apenas a todos que nos estão a ouvir que aguardamos pelas vossas questões no chat, porque o objetivo da sessão é também ter aqui um diálogo no final da sessão e as vossas questões são extremamente importantes. O próximo palestrante é o Dr. Nuno Catorce, diretor do Departamento de Urgência e Cuidados Intensivos, do Serviço de Medicina Intensiva, responsável pela implementação do Serviço de Medicina Intensiva do Centro Hospitalar Médio Tejo, em 2009, implementação da Via Verde AVC, trauma, sepsis e dor torácica no Distrito de Santarém, formador do European Resuscitation Council nas várias áreas, do Comitê Internacional da Cruz Vermelha e da Organização Mundial de Saúde. Missões humanitárias para o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, como auditor e a sala de emergência, Paquistão, Iraque, Gaza, Arménia, membro da Task Force da Medicina Intensiva na Resposta Nacional ao Covid. O Dr. Nuno Catorce vai falar-nos sobre a resiliência organizacional em ambiente hospitalar. Olá, boa tarde. Muito obrigado pelo vosso convite. De facto, é um desafio falar sobre este tema, nomeadamente com aquilo que se passou nos últimos 18 meses, que foi, de facto, uma prova de resiliência em termos de organização hospitalar e de reestruturação, necessidade de reestruturação de algo que era não expectável. E com isso passo à minha apresentação, que de facto declaro nesta sessão, de facto não tem qualquer conflito de interesses relativamente a este assunto, resiliência organizacional e ambiente hospitalar, e fazendo depois debruçar-me um pouco sobre tudo aquilo que se tinha escrito sobre esta nova norma, nomeadamente a ISO 22136, que de facto a versão portuguesa foi apenas traduzida em 15 de fevereiro. É uma norma que de facto estabelece o princípio e fornece orientações para potenciar a resiliência organizacional das organizações, antecipando quer a gestão do risco, quer as suas vulnerabilidades, e é verdade que na realidade a resiliência organizacional é a capacidade de absorver e adaptar-se num ambiente em mudança, como disse o José, e bem, muito bem, permitindo atingir os seus objetivos e sobreviver prosperando. E isto permite, ou é atingível através da antecipação e respondendo às ameaças e oportunidades, e obviamente que resulta em boas práticas e numa forma eficaz da gestão de risco. Ora, relembrando tudo aquilo que nós tínhamos em 2019, nós ainda hoje temos, mas temos que repensar em todas as estruturas hospitalares da forma como elas estão montadas. Se nós pensarmos no Serviço Nacional de Saúde, o Serviço Nacional de Saúde, que é constituído por organizações e suborganizações complexas, que são divididas por grupos hospitalares, que são divididos em subgrupos hospitalares, isto desde uma norma de 2014, é
a necessidade de haver vários setores com circuitos assistenciais, não assistenciais, ou da logística em termos de equipamentos, a gestão do próprio imobiliário e a gestão dos recursos humanos são extremamente complexas e que se provou nas necessidades de antecipação e de gestão das situações que depois decorreram durante o ano passado. Também é verdade que estas instituições hospitalares eram todas elas feitas por gestão por contrato de programa, quer se fossem por empresas empresariais ou PPPs, todas elas eram baseadas em produções prévias versus aquelas que era expectável, havendo uma produção fixa, uma produção variável, tendo em conta sempre que as instituições hospitalares também elas têm alguma mobilidade, quer de recursos, quer de clientes, nomeadamente com o livre-arbítrio das pessoas, dos clientes poderem escolher o local onde podem ser tratados, onde podem aceder aos seus serviços, e obviamente que não se falava sequer adaptação aos paradigmas, que foi exatamente isso que aconteceu no início de 2020. Ou seja, nós temos uma rede hospitalar que está baseada num conjunto de pressupostos, nomeadamente de grupos hospitalares que todos eles trabalham em rede, que tentam absorver as necessidades de um grupo relativamente ao outro, permitindo servir todos os clientes das suas necessidades em termos de saúde. É verdade que esta rede, ao absorver as pressões, também dilui as suas responsabilidades e diluiria também a necessidade de dar resposta às pressões em qualquer ponto da rede. O que é que aconteceu? A mudança das necessidades que foram quer imediatas, quer a prazo, muito curto prazo, terão que ser absorvidas pela complexidade e sectarismo da organização, de facto, mas tendencionalmente no SNS e em organizações pesadas, com grande burocracia, têm respostas lentas e nem sempre são adequadas no tempo e no espaço. Também é verdade que a pressão interna e externa gera respostas, ou poderá gerar respostas com processos inadequados e inapropriados à sobrevivência da própria organização, daí quase o colapso de alguns setores, algum ponto de rede que ia acontecendo, e obviamente que a ausência de recursos diferenciados, sejam técnicos, sejam humanos, impede a solução atempada de processos, tendo de procurar, obviamente, as soluções, e há iniquidade de resposta da rede, obviamente, com respostas nefastas. E então houve necessidade, e há ainda, de mudar os objetivos propostos, a forma como se faz a gestão atempada, como se faz quer até o financiamento de qualquer um ponto da rede. E, portanto, desde, enfim, constituição de vários grupos de trabalho, várias task force para ultrapassar a gestão das vacinas, a gestão da resposta nacional à medicina intensiva, a resposta aos serviços de urgência, a resposta aos transportes, foi necessário um pensamento estratégico. E, de facto, é neste pensamento estratégico, na estratégia de mudar, antecipar, que está o princípio da resiliência. Esta antecipação é baseada quase sempre no continuous learning, portanto, a verdade de hoje não é a mesma verdade da amanhã, e com certeza o futuro é uma grande frase inicial que, de facto, somos provavelmente a primeira geração que não sabemos o nosso futuro. É aqui que nós temos a oportunidade de mudar os processos existentes, desde as contratações, às aquisições de recursos, aos transportes, aos circuitos e à própria resposta de rede. Esta capacidade racional da organização permite também redefinir objetivos e permite, obviamente, também uma questão de benchmarking, ou seja, de haver comparação em termos qualitativos de qualquer um ponto da rede ou qualquer uma das instituições, comparativamente até a outros sistemas não nacionais. E, obviamente, que este financiamento, que na altura, até há relativamente pouco tempo, era baseado no histórico e na perspectiva de produção, teve que ser mudado e, nomeadamente atualmente, é feito um financiamento adaptado à capacidade quer instalada, quer aos recursos existentes ou mesmo para recursos que se poderão aumentar a qualquer momento para dar uma resposta ao paradigma da necessidade de reforço da rede. O desenvolvimento contínuo do conhecimento
permite que quase diariamente há uma desatualização dos processos organizacionais, e isto em termos de ciências e de sistemas de saúde é de facto uma evidência. De semana a semana saem milhares de documentos e técnicos que permitem ou permitirão mudar quer gestos clínicos, quer o estado da arte, e isto faz desatualizar constantemente os sistemas existentes, o que leva à impreparação face às novas e desconhecidas ameaças, que foi evidência o ano passado daquilo que aconteceu, mas que foi caracterizado essencialmente pela incapacidade organizacional e pela morosidade adaptativa às necessidades em qualquer um ponto de rede, mas nomeadamente à incapacidade de dar resposta aos seus clientes. E isto agravou-se mais com a ausência de recursos e incapacidade que havia de contratação e contratualização de recursos técnicos e não técnicos, humanos e não humanos, e obviamente agudizou-se com este subfinanciamento crónico, com a necessidade de alterar os princípios pelos quais nós trabalhávamos até à data. Portanto, a resiliência organizacional, como se vê, que tem sempre oportunidades de melhoria, tem sempre algumas fraquezas no ponto de rede. A resiliência permite, obviamente, o trabalho em rede, nomeadamente em termos de organizações hospitalares, trabalhando em rede e quando sujeitas à pressão interna e externa, permite ter uma resposta adequada, embora lenta, e isto tem a ver com as características do sistema e da nossa sociedade. Da mesma forma como a antecipação das necessidades aliadas à objetivação realista e concreta dos processos, ou seja, a necessidade de evolução, a necessidade de introduzir novas variáveis, a necessidade de introduzir novos recursos, da educação, tudo isto permite uma resiliência ao inesperado e à mudança necessária, portanto, havendo aqui, obviamente, a necessária injeção de capital e de material humano. E, por fim, a sobrevivência da organização tem que ser sempre apoiada no pensamento estratégico. Ou seja, não podemos tomar qualquer tipo de ação sem antecipação e perceber quais são os nossos objetivos a atingir e que são atingíveis, adaptando recursos, redefinindo os processos e, obviamente, com o financiamento adequado. Resiliência em ambiente hospitalar pauta-se pela gestão adequada e segura de uma organização, trabalhando, obviamente, desde as suas bases, concretizando objetivos comuns e inesperados, adaptando os seus processos à realidade, à nossa realidade que temos atualmente e à realidade que é aquela que é o do inesperado do amanhã, reforçando que cada um é o da sua rede. Este é o pensamento da resiliência hospitalar, nomeadamente em termos de pensamento hospitalar e de trabalho em rede. Obrigado. Muitíssimo obrigado, Dr. Nuno Catorzo, pela excelente apresentação também. Eu sei que as apresentações são muito claras, mas relembro que é importante haver um debate e, portanto, esperamos pelas vossas questões também no chat. Seguindo para a próxima apresentação e última apresentação da tarde, relativa à resiliência organizacional em contexto humanitário. A mesma vai ser proferida pela comandante Lara Martins, oficial de Marinha, com experiência profissional a bordo dos navios da Marinha Portuguesa, com participação na luta contra a pirataria na Somália em 2009 e no apoio humanitário prestado no Aluvião, na Madeira, em 2010. Em 2011, assumiu durante 6 anos funções de gestão hospitalar nos hospitais militares e em 2018 iniciou funções como vice-presidente na Cruz Vermelha Portuguesa, no âmbito das quais chefiou em 2019 e durante 5 meses no terreno a missão humanitária na região da Beira, em Moçambique, após a passagem do ciclone Idai. Comandante Lara Martins, faça o favor. Muito boa tarde a todos e começo esta partilha, no fundo, por felicitar a CT 195 pela iniciativa e agradecer à Made to Coach pelo convite. E aqui com um agradecimento especial ao comandante Paulo Matos, que tive a sorte de servir com ele a bordo da nossa barca portuguesa NRP Sagres
durante o meu estágio e que desde então foi, é e continua a ser uma referência como oficial de marinha para mim até aos dias de hoje. Portanto, não me considerando, enfim, pelo menos em termos teóricos, propriamente uma perita em resiliência organizacional, proponho-me nestes 15 minutos, que acho que esse sim é que é o grande desafio, e peço desculpa por partilhar, vou já partilhar a apresentação. Portanto, proponho-me nestes 15 minutos fazer uma retrospectiva dos 5 meses de missão, porque é esse também, no fundo, o âmbito desta partilha em contexto humanitário, em que, de facto, tudo muda de repente e não é 360 graus, mas sim 180, e, no fundo, revisitar aqui esta missão que esfiei na Beira, portanto, no âmbito das minhas funções como vice-presidente da Cruz Vermelha Portuguesa, e com isto proporcionar uma reflexão em conjunto sobre os princípios e atributos que foram apresentados pelo Comandante Valdematos sobre a resiliência organizacional que está proposto na norma portuguesa da ISO 22316, que já foi aqui apresentada. Portanto, passando à ação e fazendo uma retrospectiva no tempo, portanto, no dia 20 de março, após uma angariação nacional de fundos, foi por iniciativa do Presidente Nacional da Cruz Vermelha, tomou decisão em parceria com os médicos do mundo, portanto, partir em missão, ainda sem saber muito bem o que é que íamos encontrar no terreno, mas de facto houve uma mobilização interna, mesmo dos recursos, e quer logística, quer de suporte da Cruz Vermelha, nomeadamente em Lisboa e até de outras delegações vizinhas, e houve de facto uma mobilização interna para que esta missão se concretizasse. Logo no dia, portanto, passados uns dias, de 20 a 24, houve de facto todo este esforço logístico, não só de preparar a equipa, que a primeira foram de 26 pessoas, como também de contentorizar 35 toneladas de material. E eis o primeiro grande desafio, talvez de resiliência ou não, porque também não havia muito mais alternativas, foi de facto quando aterramos no aeroporto da Beira, no dia 25 de março, em que, sem qualquer equipa logística de suporte, dadas as insuficiências estruturais que havia no aeroporto e a quantidade de outras ONGs, e não só, até forças militares que estavam, não havia, digamos, um suporte logístico para, de facto, descarregar todo o material que levávamos connosco e, portanto, a equipa, tipicamente clínica, incluindo os 2 jornalistas da Visão que embarcaram connosco, se transformou de forma muito imediata numa equipa logística para descarregar durante cerca de 12 horas no aeroporto da Beira, incluindo eu própria, todo o material que levávamos connosco e que depois, no dia a seguir, instalámos em Macurungo. Portanto, foi aí que fomos instalados, por recomendação das autoridades locais de saúde. Porquê Macurungo? Porque na região urbana da Beira era considerada, portanto, a localidade com mais densidade populacional e também com piores condições higiênico-sanitárias e, portanto, foi aí que identificaram a necessidade de nós intervirmos de forma mais rápida. Portanto, logo... Portanto, Lara Martins, apenas uma questão, os slides penso que não estão a passar. Eu estou... ok, não estou a passar na partilha? Exato, agora estão a passar, mas estão, se puder pôr em slideshow. Peço desculpa. Agora estão? Ainda não, pelo menos eu ainda não os vejo em slideshow. Não sei os restantes participantes. Ainda não. Eu não estou em slideshow. Ainda não está em modo de apresentação. Consegue-se ver, também não é grave. No meu está, só um segundo. Eu julgo que estou a usar o sítio correto, certo? É a seguir ao cursor do som, certo? Stop Sharing Options. Portanto, se eu clicar aqui, vou retirar a apresentação. Nós vemos a apresentação, ela não está em modo de apresentação, ou seja, com slides grandes. Ok. Então, e se eu fizer aqui a passagem? Assim funciona bem. Pronto, então, plano B, resiliência ao mais alto nível. Perfeito. Pronto, portanto, eu ia na instalação em Macurungo. Portanto, porque em Macurungo, precisamente porque era a localidade com maior densidade populacional e com piores condições higiênico-sanitárias. Portanto, logo passado 2 dias, iniciámos numa fase de emergência,
atentas às necessidades, portanto, em reforço com as equipas de saúde locais. Portanto, nós fomos localizados ao pé de um centro de saúde e de uma maternidade e com cerca de 100 episódios clínicos diários iniciámos a nossa atividade. Há algum tempo depois, e precisamente pelas circunstâncias que fomos deparando durante a missão, começámos a perceber que as próprias questões clínicas que nos iam aparecendo já não eram tanto consequência da passagem do ciclone Idai, mas sim patologias já endémicas que existiam e que já existiam antes da passagem do ciclone Idai e que obviamente ainda hoje, infelizmente, continuarão a existir, mas de facto sentimos a necessidade de transformar a nossa própria missão. Portanto, e foi aqui que começámos, deixámos de ter uma missão de emergência e passámos a ter uma missão mais de desenvolvimento. Portanto, em que o trabalho foi muito mais desenvolvido, quer na comunidade, em parceria com os líderes locais, em reuniões até mensais que tínhamos com eles, em perceber quais eram as necessidades mais prementes e, mais tarde, no dia 20 de maio, numa fase de capacitação dentro do centro de saúde. Portanto, em vez de produzirmos digamos, cuidados de saúde em reforço aos serviços que já existiam, passámos a monitorizar aquilo que eles faziam e sim incutir práticas, enfim, melhores e até corrigir alguns erros médicos mais gritantes, pelo menos no nosso contexto. Também, cumulativamente, em parceria com a Câmara Municipal de Cova, tivemos a colaboração destes dois elementos que iniciaram a reconstrução empresa portuguesa sediada na Beira, mas portanto quer o arquiteto João Teixeira, quer o engenheiro João Sarmento estiveram connosco no terreno, no fundo, portanto, a projetar a recuperação física, a reconstrução, e o engenheiro João Sarmento, portanto, a fazer a fiscalização da obra para garantir que quando saíssemos do terreno, pelo menos a obra existia. Portanto, no dia 9 de agosto terminou a missão e no dia 12 foi o regresso da equipa e terminou a missão de campanha, pese embora a reconstrução física, digamos assim, dos edifícios tenha continuado até janeiro, portanto, de 2020. Portanto, em termos de objetivos, que foi logo necessário identificar quando chegámos ao terreno, de perceber, no fundo, o que era mesmo importante e vital, e a primeira coisa que fizemos, de facto, foi montar um hospital de campanha, cerca de 8 tendas numa fase inicial, e produzir cuidados de saúde nestas várias valências, seja consulta de adultos, crianças, o banco de socorro, que é o que nós designamos cá, as urgências, os serviços da maternidade, consultas de psicologia, o apoio psicossocial às crianças que nos faziam companhia todos os dias e aproveitámos essa oportunidade para, enfim, incutir alguns hábitos de higiene que poderiam receber na escola, mas que ali aproveitámos a permanência connosco e entre alguns jogos didáticos incutir essas práticas, e até a farmácia, que foi uma mais-valia também, porque obviamente a escassez de medicamentos naquelas regiões é subejamente insuficiente e que ao mesmo tempo se tornou para nós até um grande desafio, porque obviamente que as dosagens são bem diferentes das nossas e o próprio erro clínico que ali também existia na própria prescrição constituiu a determinada altura um grande desafio para nós no controlo da medicação que nós tínhamos connosco. Portanto, como disse há pouco, um outro objetivo foi, de facto, a reconstrução da maternidade e do centro de saúde. Portanto, alerto que desde a cobertura, às esgotos, a eletricidade, a água, e aqui realço que há 6 anos que esta unidade de saúde não tinha água potável, portanto, não foi consequência do ciclone Idai, era uma realidade já existente antes de nós chegarmos. A incineradora do lixo, outra realidade também para nós aqui é um bocadinho difícil de imaginar, mas que é aquela que encontramos no terreno. O lixo era literalmente queimado em conjunto, a céu aberto, no exterior, portanto, na porta exterior da maternidade, onde na porta ao lado nasciam crianças. Curiosamente, o muro, que foi a primeira coisa que nos pediram para todo este complexo, se vê aqui nesta imagem, todo este complexo de saúde, era algo extremamente importante. Já tinha existido em tempos um muro de rede, mas que tinha sido literalmente roubado à rede e, portanto, todo este complexo de saúde estava exposto, quer a animais, quer a roubos, quer, enfim, a um conjunto de incidentes portanto, e realidades que nós, de facto, aqui não estamos tão habituados, mas que lá são bastante frequentes e até, enfim, e que afetam consideravelmente o dia-a-dia destas atividades. Portanto, esta reconstrução também compreendeu a extensão da maternidade, como se vê aqui do lado esquerdo, e até a construção deste novo edifício, seja para o posto do socorro, que era literalmente realizado num corredor do edifício principal, e até para um edifício de apoio administrativo. Portanto, o outro objetivo, como disse há pouco também,
foi de facto a capacitação com a supervisão clínica dos próprios profissionais de saúde e até com ações de formação, e também o tal trabalho comunitário ao fim de semana, de sensibilização na própria população, em articulação, obviamente, com os líderes locais. O outro recurso fundamental, obviamente, foram as equipas. Foram cerca de 7 equipas que estive no terreno, ascendeu a cerca de 100 profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, farmacêuticos, psicólogos, assistentes sociais, logísticos e administrativos, todas elas de diferentes tamanhos e de diferentes valências, algo que para mim foi um grande desafio enquanto chefe de missão, porque, portanto, as equipas estavam em cerca de 20 dias, eram rotativas em cerca de 20 dias em 20 dias, e para mim quase que a missão voltaria ao zero, porque de facto toda a equipa que estava comigo era diferente, e obviamente que há dinâmicas diferentes, personalidades também diferentes, e obviamente as equipas não eram apenas profissionais. Portanto, nós passávamos 24 horas por dia juntos, algo que, enfim, reveste-se de alguma complexidade e também desafio, que felizmente correu tudo bem e que neste momento auto-intitula-se pela família Embundeiro. Portanto, e que eu considero até, e aqui faço-lhes esta homenagem pública, digamos assim, que foram um fator crucial para o sucesso da missão. A dedicação, a atitude, e realço que todos eles, em regime voluntário, abdicaram do seu conforto, da sua família, da sua vida cá, para poder ir servir esta causa humanitária, digamos assim, e encontrar, de facto, não só uma realidade clínica bem diferente daquela que estão habituados, pelo menos cá na nossa sociedade, como também uma outra realidade cultural, e em que todos eles, no fim da missão, era algo frequente entre eles, após a missão, dizerem-me que aprenderam também muito mais do que aquilo que ensinaram. Portanto, porque de facto aquelas realidades são completamente distintas, não estão certos, não estão errados, são de facto diferentes, e há que respeitar isso, os ritmos, as próprias circunstâncias, os próprios equipamentos e as próprias condições que têm para trabalhar, e como estão habituados a fazer muito com muito pouco, isso foi algo que qualquer dos profissionais de saúde que esteve lá realçou até no próprio conhecimento que adquiriram nesta missão. Portanto, eu considero que este foi um fator crucial para o sucesso da missão, e confesso que para mim, enquanto chefe de missão, foi talvez o maior desafio que tive durante toda a missão. Em termos logísticos, também não menos desafiante, portanto aqui estão obviamente retratadas alguns dos nossos muitos desafios, não só no material que foi levado para a beira, portanto foi 35 toneladas no primeiro voo, mais 32 no segundo, tudo descarregado com as próprias equipas que estavam no terreno. Portanto, a determinada altura chegámos a ter 28 tendas, portanto não só as 8 que levámos, como também um centro de cólera que entretanto foi desativado e portanto e que também reverteu para que durante o período da reconstrução do centro de saúde toda a atividade clínica chegou a estar em tendas de campanha, e portanto também foi feito durante a fase de capacitação em que nós estivemos no terreno, e portanto depois outras coisas que para nós talvez sejam mais simples, mas que lá torna tudo muito mais desafiante, não digo complicado, mas é desafiante, seja a alimentação, que durante o dia era literalmente ração de combate, que tínhamos levado connosco, só havia uma refeição quente à noite no alojamento, as temperaturas acima dos 35 graus e as taxas de umidade também muito elevadas. Para além disso, não só o desafio das acessibilidades que há aqui nesta foto inferior, portanto, no canto inferior esquerdo, o acesso desde o alojamento até ao centro de saúde era uma verdadeira aventura, diria. Eu até com algumas horas de mar dizia que nunca tinha tido uma sensação de tanta agitação em terra, mas era possível. Portanto, e as próprias condições sanitárias, e a segunda fotografia que está ao lado são literalmente animais. Chegámos a ter cobras muito perto de nós, ali são garnizes, portanto que eram frequentes andar por ali e que fazem parte daquela realidade. O outro aspecto desafiante é a questão das comunicações. Portanto, não só eram, portanto, e foi logo uma iniciativa que tomei desde o início, haver um briefing e um debriefing, aqui um bocadinho por tradição militar, haver um briefing e um debriefing diário, portanto, quando chegámos de manhã ao hospital de campanha, planeando o que é que ia acontecer durante o dia, e o debriefing, e isto era fundamental, eram momentos de muita partilha até entre as próprias equipas, e o debriefing precisamente para perceber o que foi feito durante o dia, o que correu menos bem e o que havia a corrigir no dia seguinte. E a determinada altura foram tão importantes que eram o momento em que acabava a atividade, digamos assim, profissional ou, enfim, laboral, e a partir daí íamos para descanso para casa. Portanto, para casa, salvo seja, portanto, para o alojamento. Portanto, eram momentos, eu até diria que foram os momentos onde eu senti mais as equipas a crescer.
mesmo que é algo que nós não estamos assim tão habituados, menos na nossa sociedade, não só a elogiar o que correu bem, como também a referir e a frisar o que correu menos bem, para que no dia a seguir houvesse uma melhoria, e julgo que aí, pelo menos a minha percepção, porque isto aconteceu com todas as equipas diferentes, mas em todas tive a oportunidade de constatar isso, a fase de crescimento das próprias equipas. Não menos importante, havia uma escassez enorme de internet, a determinada altura só conseguia, o próprio chefe de missão, só por Wi-Fi no hotel é que conseguia ler e enviar e-mails. Felizmente o WhatsApp em Moçambique era gratuito, portanto também era uma forma de nós comunicarmos entre nós, mas mesmo quando a internet falhava não era fácil. E de facto a melhor comunicação que nós até usámos, até em casos de emergência dentro do hospital de campanha, eram as comunicações VHF, como também estão aí, como também mostra uma das imagens. Eu ainda neste âmbito das comunicações, embora não é tanto espírito de campanha, mas eu fazia questão de quando as equipas chegavam, no dia que chegava era eu a primeira pessoa que viam no aeroporto e também era a última que viam à saída. Eu percebi que isso foi algo no início um bocadinho simbólico da minha parte, mas que ao longo do tempo se tornou bastante significativo, não só pela imagem de conforto de haver alguém que já os recebia, como até haver alguém que no fim lhes dava o reconhecimento à saída. E portanto fazia um briefing em grupo quando eles chegavam, a dar as regras da missão e os objetivos da missão, que obviamente foram variando ao longo dos 5 meses, e no fim faziam um debriefing individualmente com eles, para que cada um me dissesse, a mim, ainda em missão, aquilo que gostaram mais e aquilo que gostaram menos, e que contributos é que deixavam para a missão. Por último, e não menos importante, a própria segurança. A determinada altura, ou melhor, durante toda a missão, que foi o que eu senti, e a determinada altura assumi-o perante as equipas, eu próprio dizia que para mim as duas grandes prioridades eram, por um lado, cumprir a missão, por outro, garantir o bem-estar e a segurança das equipas. Porque claramente percebi, se calhar logo desde o primeiro dia em que pus o pé no aeroporto da Beira, que apenas podia contar com aquelas pessoas para o bem e para o mal. Portanto, se eu tivesse uma equipa, poderia fazer alguma coisa, sem equipa não fazia coisa alguma. Algo que até criou muita instabilidade na própria equipa era as condições de saúde. Obviamente, e está aqui o consulado português, porque nós, portanto, eu própria também sentia necessidade a determinada altura de pedir ao consulado português para nos guardar algo tão simbólico, os passaportes, porque em caso de extrema necessidade era esse o melhor e era o nosso melhor seguro de vida. Portanto, nós andávamos com fotocópias autenticadas pelo consulado, mas os originais estavam no consulado para, em caso de evacuação urgente, termos como sair. E, por outro lado, a própria condição de saúde, os riscos que tivemos expostos, portanto, a questões de saúde endémicas. Eu própria tive malária, felizmente tomei aquilo que os médicos me mandaram e, obviamente, em 24 horas recuperei. Mas, portanto, eu senti que estas situações são de grande instabilidade, algo que cá nós estamos mais ou menos habituados, porque sabemos que temos toda uma estrutura de retaguarda, que se não for no centro de saúde é no hospital mais próximo, se não for no hospital mais próximo é no hospital de referência, e que lá, por simplesmente, não há. Portanto, é um bocadinho mais difícil de gerir toda esta dinâmica mesmo interna. Portanto, tínhamos também, por último, uma empresa de segurança diária, que está aqui também referenciada, mas que eu diria que os assaltos lá também são endémicos e, portanto, mesmo com uma equipa, eram frequentes os assaltos diários. E o objetivo até era gerir, portanto, não era evitar que eles acontecessem, porque era uma realidade, mas era gerir o esforço de quando é que seríamos menos assaltados. Portanto, era a gestão entre sermos assaltados a 100%, que felizmente nunca aconteceu porque as tendas sempre lá estiveram, mas era gerir no fundo se éramos roubados apenas em bens alimentares ou em equipamentos, que também chegou a acontecer. Portanto, e assim termina a minha apresentação. Contudo e apesar de tudo, considero que foi para todos os que passaram nesta missão uma missão tão desgastante como gratificante, que eu acho que mudou, e também foi algo que eu constatei em quase todas as equipas após a chegada cá, mudou muito as perspectivas da própria vida que as pessoas tinham, seja em meio laboral, seja em meio familiar, seja em meio social e seja até em meio comunitário desta nossa sociedade. Houve muitas pessoas que foram pela primeira vez à África, que foram pela primeira vez numa missão destas e acho que todas elas vieram muito diferentes daquilo que foram. Esta é uma frase minha, que foi, digamos, a minha lição desta missão. Portanto, eu considerei que foi uma oportunidade inesperada, uma experiência extraordinária e uma missão sem dúvida para a vida. Portanto, termino agradecendo mais uma vez a oportunidade e o convite e agradecer também a atenção de todos e agora encontro-me disponível para responder algumas questões que entendam por bem fazer. Muito obrigada. Muito obrigada, Comandante Lara Martins. E ele pedir só para desligar o microfone para eu não me ouvir em eco. Obrigada.
Muito obrigada a todos pelas vossas apresentações. Eu tenho que confessar que esta última me toca particular porque eu vivi vários anos em Moçambique e tive a oportunidade de fazer trabalho de campo no meio do mato. Portanto, imagino que houve muito mais desafios do que os que são possíveis descrever neste curto período de tempo. Fui também lançando aqui algumas questões no chat para ver também se picava aqui um bocadinho os outros participantes. Obrigada, Alexandra, também pela sua questão. Eu se calhar começava precisamente aqui pela questão da Alexandra Peneira. Que práticas e normativos de gestão de projetos, se algumas, foram utilizados para a implementação e coordenação das ações e recursos utilizados. Eu penso que estamos aqui a falar de práticas, portanto estaremos principalmente a falar aqui nas duas apresentações mais práticas, da Comandante Lara Martins e do Dr. Nuno Catorce. Eu dou primazia às senhoras. A ordem da apresentação é o oposto. Portanto, eu liguei o microfone porque, portanto, o objetivo era perceber se existe alguma checklist de utilização quando fomos para o terreno, é isso? Confesso que não ouvi. Práticas de gestão de projetos, em termos das normas de gestão de projetos. Portanto, mais em termos de project management. A minha resposta é curta, não houve. Portanto, o que foi feito no fim, eu tenho, obviamente, fiz depois um relatório da própria missão em si e, obviamente, há lições aprendidas para que, pelo menos numa missão seguinte, sejam consideradas. Portanto, julgo que a esse nível de gestão não aplicámos essa tecnologia. Eu sei que existe, mas não recorremos a ela. Digamos que isto foi uma missão just in time. Portanto, à medida que as coisas iam surgindo, íamos, obviamente, ajustando os objetivos às necessidades. Não sei se respondi ou se poderei... Sim, pelo menos formalmente ela não existiu. Exatamente. Sim. Dr. Nuno Catorce. Eu faço das palavras da Lara as minhas, ou seja, a implementação dos projetos e a gestão do projeto era feita de facto just in time, de acordo em termos de prática hospitalar, pelo menos eram feitas de acordo com os planos de contingência estabelecidos, quer previamente aprovados e de acordo com aquilo que era possível na altura, em que, obviamente, cada plano de contingência, cada fase do plano de contingência implicava determinado tipo de recursos, determinado tipo de planificação e, obviamente, o envolvimento da instituição a determinados níveis, ao ponto que da produção habitual hospitalar ser toda canalizada para tratar os doentes de uma determinada patologia, não só pela baixa de produção evidente para a ausência de clientes das outras, como também pela necessidade de reforçar o sistema nessa área para que ele não caísse como um todo, como um dominó. Não sei se respondi à questão. Obrigado, Dr. Nuno. Temos aqui mais algumas questões que vão chegando. Pergunta de Maria José Lopes. Foram experiências anteriores da Cruz Vermelha que permitiram saber o material a levar, os recursos humanos mínimos necessários? Houve reforços de material e recursos humanos ao longo da missão? O que é que foi diferente? O que é que faria diferente face a esta experiência? Eu penso que isto também tem a ver aqui um bocadinho com a minha questão relativa à informação que tinham do contexto local, e eu que vivi em Moçambique e que andei por lá sei que as realidades são muito diferentes das que temos em território nacional, o que é uma maternidade, o que é um hospital, o que são os recursos existentes, e portanto como é que foi feita efetivamente esta definição do material e dos recursos, em que é que se basearam e quão estado é que foi e o que é que faria diferente, doutora Comandante Lara Martins. Certo, obrigada pela questão. Portanto, em relação à própria missão cá, portanto, como acho que foi perceptível, a missão foi preparada praticamente, a decisão foi tomada no dia 20 e nós embarcámos no dia 24.
Portanto, basicamente, o planeamento para a missão em termos de recursos, e aqui, contando a realidade, foi assim que ela aconteceu, o próprio Presidente Nacional, o Dr. Francisco Jorge, subejamente conhecido, quando fez o apelo, seja para a angariação de fundos, seja para a angariação até de material clínico e não clínico, mesmo em termos nacionais, o objetivo na altura foi, enfim, contentorizar o máximo de material possível e embarcar, e houve coisas que, de facto, foram doadas, muitas delas, a maior parte delas foram doadas, até por farmacêuticas, enfim, por grupos de gestão, enfim, por várias, até por pessoas familiares que chegaram a ir levar um saquinho de material ou de alimentos, e na altura, aquilo que foi até dito até na comunicação social cá, portanto, eram os enlatados de longa, portanto, portáteis e de longa duração, mas isso foi por recomendação digamos, das instituições internacionais que já estavam no terreno. Portanto, quem coordenou, precisamente pela incapacidade do próprio Estado de Moçambique de conseguir dar resposta em tempo útil, de forma adequada, portanto, pediu à Organização Mundial de Saúde para liderar toda a resposta da emergência no terreno. Na Beira chegaram a ser 38 ONGs internacionais presentes. Portanto, e nós nesses escassos dias, antes de facto embarcarmos no dia 24, pouca informação tínhamos daquilo que era possível levar ou não levar, ter ou não ter. Portanto, a pouca informação que tínhamos foi de facto referenciada pelas instituições internacionais, e depois tudo o resto foi, de facto, a grande limitação foi a capacidade máxima do avião quando fomos no primeiro voo, e depois no segundo já foi reorganizado o tipo de material que seguiu, que até foi, julgo que cá na altura, apelidada da maternidade voadora, porque só depois de termos chegado ao terreno é que percebemos que fomos para o lado de uma maternidade em que de facto muda tudo. Portanto, no segundo voo foram kits de partos, foram fraldas, foram material, até roupas de bebés para recém-nascidos. Portanto, no segundo voo foi redirecionado também, portanto, e foi mais ou menos o limite, foi a capacidade do avião, de carga do avião, para poder levar o máximo de material possível para o terreno. Portanto, não houve tanto, porque não houve tempo, de facto, mas depois ao longo da missão, claro que o material que foi sendo levado, muitas vezes as equipas, quando faziam a rendição, levavam o material mais necessário em primeira instância. Mas, para além destas duas cargas, ainda houve 9 contentores que foram por via marítima, portanto, com material que foi doado durante esta fase de angariação, portanto, mas para as instituições locais. Nós, precisamente por toda esta articulação que existia no terreno e que era fundamental cada entidade estar apenas a desenvolver uma determinada atividade, portanto, nós não pudemos, por exemplo, houve muitas pessoas que cá deram numa fase inicial bens alimentares e roupas, que nós lá não podíamos distribuir porque não era a nossa missão. Nós estávamos integrados, digamos, na resposta de saúde. Portanto, todo o material que nos foi dado e que foi inclusive contentorizado, foi entregue, nomeadamente à própria Organização Mundial de Saúde, para depois efetuar essa distribuição. Portanto, o material chegou, mas depois foi distribuído por outra entidade. Portanto, não sei se respondi. Sim, penso sim. Portanto, lá está, foi os imprevistos, ou seja, efetivamente a informação, não se tinha toda a informação, houve essa necessidade de se ir fazendo uma atualização constante e permanente da situação. Basicamente, foi conseguir o máximo que conseguimos contemptorizar, e depois lá foi uma gestão diária. Havia uma outra pergunta, certo? O que fazia diferente? O que faria diferente, sim, se começasses. Se eu, Lara Martins, chefe de missão, fizesse alguma coisa diferente, não era a Lara Martins em missão, mas de facto há aspectos a melhorar e eu identifico essencialmente 3. De facto, o recrutamento, o treino e o aprontamento das equipas. Alerto que à semelhança da questão logística, mesmo em termos de pessoal, também não foi fácil angariar pessoas disponíveis, quer dizer, as pessoas até queriam ir, mas depois, como eu costumava dizer, tinham que estar alinhados três astros, que era a vontade da pessoa, a autorização da entidade patronal e depois, obviamente, a Cruz Vermelha ter capacidade para, portanto, haver essa necessidade no terreno. E, portanto, acho que, de facto, aqui foi uma grande fragilidade, mas também que se conseguiu colmatar no terreno à medida que as equipas iam chegando, e acho que depois aí, à medida que o tempo ia passando, eu própria também já ia tendo alguma capacidade de gerir as circunstâncias e de adaptar as equipas. Por outro lado, a coordenação logística com a sede nacional, porque acabou por ser muito longo, claro,
nosso quartel-general, digamos assim, estava muito longe e nem sempre se conseguiu esta coordenação em tempo célere, mas faz parte e, portanto, são questões a melhorar. E, por último, não menos importante, que se calhar só percebi no fim, ou quando fiquei doente, que de facto havia muita informação da missão que estava centrada em mim e era importante haver esta redundância no terreno, ou seja, devia ter estado comigo um adjunto desde o início, porque de facto a determinada altura, se eu tivesse que ser evacuada ou se tivesse tido um acidente mais grave, havia muita informação da missão que estava comigo. Não sei se respondi. Sem dúvida, sem dúvida. Muito obrigada. Obrigado, Comandante Lara Martins, por esta partilha desta experiência. Doutor Nuno 14, coloquei também aqui uma questão relativa a como é que a pandemia Covid-19 e o contexto desta pandemia em particular vai permitir transformar o contexto hospitalar, se é possível fazer aqui algum futurismo. Há quem lhe chame, portanto, a resiliência organizacional, tanto tradicionalmente usava-se o conceito do bouncing back, não é? Do retomar. Neste momento já estamos mais no bouncing forward, que é no fim do cenário de emergência estarmos melhor do que estávamos no início, não é? Portanto, o que é que vai permitir melhorar e se essas melhorias vão ser efetivas ou se o subfinanciamento crónico vai impedir ou vai condicionar fortemente essas melhorias no Serviço Nacional de Saúde. Muito bem. Obrigado. Esta questão tem duas vertentes. Tem a primeira vertente, que é questionar se esta pandemia ou o facto de ter acontecido este inesperado se mudou o contexto hospitalar. A resposta é sim, mudou. Atualmente as estruturas hospitalares estão muito mais adaptadas a medidas rigorosas de higiene, têm circuitos muito bem definidos, têm sistemas de triagem aos doentes adaptados às novas realidades, mesmo dentro dos próprios serviços individuais. Existem mudanças profundas na forma de atuar. Os profissionais têm uma forma completamente diferente de abordar os seus doentes, inclusive na reanimação e na emergência, isso é mais do que evidente. Temos áreas definidas, procedimentos completamente diferentes, ou pelo menos mais adaptados e mais adequados à segurança dos reanimadores e de quem presta o auxiliar em primeira linha. E obviamente que as instituições se foram posicionando de acordo com as suas capacidades e os seus recursos, ou seja, atualmente existem nitidamente instituições, organizações mais dedicadas à área dos doentes respiratórios e outros que nem por isso. Eu falo, por exemplo, o grupo 4 dos grupos hospitalares, que são aqueles que são as que têm as especialidades mais como a cirurgia cardíaca, a cirurgia torácica, a transplantação, portanto são especialidades muito mais adequadas e sensíveis no sistema, são nitidamente organizações e edifícios que não comportam ter este tipo de doentes e quando os apanham é um incidente, está bem? E portanto há aqui há nitidamente uma organização que mudou, que foi alterada. E depois, se os hospitais vão ficar melhor, é preciso ver que os hospitais, tendo sido subfinanciados inicialmente, foram muito subfinanciados, recuperando anos e anos de necessidades que, entretanto, se foram comportando. É pensar que as necessidades hospitalares incrementaram nos cuidados, nomeadamente nos cuidados intensivos e na área da urgência e no internamento hospitalar, aumentaram praticamente mais de 150% daquilo que estava instalado e, portanto, houve aqui uma necessidade crescente de investimento. Esse investimento está feito, seja do qual for, em recursos humanos, em recursos técnicos, e agora o que se verifica que é com a diminuição da pressão dos internamentos, os recursos estão lá, começam a ser subutilizados e voltamos ao pensamento anterior, que é mantermos uma vigilância armada relativamente à nossa capacidade, à capacidade instalada. Temos uma capacidade instalada atualmente de uma resposta imediata de contingência de fase 2 de mais 30% daquilo que tínhamos no início do ano passado, portanto é de facto uma resposta armada, grande,
possível, sem compromisso de qualquer ponto de rede. E obviamente que, tendo havido todo aquele investimento, agora é preciso pagar tudo aquilo que está instalado, mais o desmontar do sistema e recuperar a atividade habitual hospitalar, seja ela qual for e que tipo de hospital for, e obviamente que isto está subjacente a um subfinanciamento crónico, porque esse não deixou de existir. O que nós tivemos foi a exceção a pagar a situação excepcional, obviamente com o aparecimento de capacidade financeira para a aquisição de tudo aquilo que era necessário, ou quase tudo, e agora temos o desmontar toda esta estrutura. A outra estrutura foi paga, obviamente para permitir a atividade normal, atualmente hospitalar, aquilo que se recorre ao quê? É a atividade não programada, é a atividade excepcional, é a adicional. Portanto, o que vai acontecer é que vamos aumentar os nossos gastos com o subfinanciamento crónico na mesma, mas tudo através de trabalho extraordinário, de atividades não programadas, de atividade adicional ao fim de semana, mas não vamos conseguir, obviamente, reverter aqueles milhões de cirurgias ou milhares de cirurgias que ficaram por fazer, ou os milhões de consultas por fazer. Portanto, não sei se penso que temos que repensar o nosso Sistema Nacional de Saúde de uma outra forma. Apesar de termos tudo perfeito, temos tudo instalado, só temos é que perceber como é que nos vamos articular. Não sei se respondi. Sim, respondeu. Obrigada. Uma última questão para o José Valdematos. Como é que a liderança informal, em contraponto à liderança formal, pode contribuir positiva ou negativamente para a resiliência organizacional? Ok, obrigado. Essa é uma questão importante. Eu, aliás, gostava de pegar também aqui numa questão que foi falada anteriormente, que tem a ver com a gestão dos projetos e tem a ver com as estruturas que nós temos de gestão, tem mesmo de gestão estratégica das empresas, que num contexto de grande mutação, elas próprias têm que se ajustar e têm que encontrar os equilíbrios, ou seja, as empresas têm que encontrar os equilíbrios certos na sua implementação. Ou seja, quando eu parto de uma projeção para a frente que é muito determinística, eu posso evoluir mais e investir mais em todo o processo que tenho de gestão dessa situação, seja um projeto, sejam operações, embora as operações elas próprias são do dia a dia, mas particularmente em projetos que têm uma data prevista bem determinada de início e de fim, e têm todo um conjunto de elementos que estão devidamente projetados no tempo. A mesma coisa, por exemplo, se passa nas organizações quando aplicam ferramentas, eu vou-lhe chamar assim, pesadas para pequenas organizações ou para contextos muito dinâmicos, e o encontrar esses equilíbrios, esses balanços, assim como uma coisa que foi também referida, que é o bouncing back ou bouncing forward, não é? Que é, eu estou no limite de uma bacia de viabilidade da minha organização, e posso estar a ser puxado para fora dela, mas quando estou a ser puxado para fora dela, tudo o que está a acontecer está a mudar completamente o terreno e eu de repente começo a perceber que já não faz sentido voltar aonde estava, mas há um sítio mais à frente em que eu tenho que reorientar as minhas forças nesse sentido. Tudo isto é aquilo que, quando a gente fala, por exemplo, da mesma maneira que falamos em bouncing back ou bouncing forward, falamos em resiliência e falamos em transformação. Ou seja, e isto é uma organização, e particularmente as organizações que têm mais peso, o tornarem-se mais ágeis é um processo que está longe de ser algo fácil, a não ser muitas das vezes quando a própria realidade as confronta com essa própria situação. Aliás, como nós fomos confrontados com a situação do Covid. Por exemplo, uma questão que é referida tem precisamente a ver com o facto de nós tínhamos planos de continuidade de negócio, mas, na realidade,
quantas organizações é que tinham antecipado a necessidade de, em pouco tempo, porem as pessoas a trabalhar em casa, não é? E, portanto, a realidade é frequentemente, aliás, como acontece também nas crises, não é? Uma auditoria não planeada que entra pelas nossas organizações adentro para ver como é que nós, de facto, somos capazes de reagir. Relativamente à liderança, eu começaria por, e porque estamos a falar aqui num contexto normativo, até de voltar à própria norma. E uma coisa que é interessante, a própria norma, a ISO 22316, fala numa liderança eficaz. Este é o primeiro termo que eu acho que é importante salientar, que é, quando estamos aqui a falar de resiliência, as questões que têm a ver com a eficiência, com o lean management, ou seja, as gorduras, não é? Alguma gordura é vantajosa para a resiliência, okay? Porque, aliás, é por isso que nós no próprio organismo temos mecanismos que fomentam isso. E, portanto, ela fala em liderança eficaz e também diz sobre determinadas, ou seja, que esse empowerment, esse empoderamento deverá ser sob determinadas condições e circunstâncias. E isto, porquê? Porque há uma questão muito importante no que diz respeito à resiliência, que é, nós olhamos para ela como como algo que nos ajuda a superar uma adversidade. Mas a superação dessa adversidade não frequentemente resulta em subprodutos que vão para além da força para eu combater a adversidade. Ou seja, da minha experiência, quando as organizações conseguem alargar a transversalidade da sua interação e criar uma equipa muito mais alargada, ou seja, onde estão silos frequentemente dentro das organizações, criam-se dinâmicas que fazem que depois as organizações também se tornem mais ágeis para novos desafios e para caminhar para novas oportunidades. E isso às vezes não é evidente de imediato, mas nota-se. E para isso há um aspecto que é muito importante, que é o conhecimento transversal da organização e das pessoas e a confiança que começa a haver por nós sabermos quais é que são as forças de cada um com que podemos contar e os limites de cada um. E aqui estamos a aproximar da pergunta inicial, que é o da liderança, ou seja, da liderança formal e da liderança informal. A questão aqui é, aquilo que chamamos de liderança formal, estou a assumir aqui que são posições mais de autoridade instituída. E aqui, quando a gente fala na deferência ao conhecimento, é perceber que, por um lado, há momentos em que a pessoa que está mais bem posicionada para influenciar o desenvolvimento da ação não é aquele que tem o poder instituído ou que lhe está delegado à competência de autoridade, mas outra pessoa. E isso não tem que pôr em causa necessariamente o grupo. E há mecanismos de resiliência que têm mesmo precisamente a ver com isso. Eu vou-lhe dar um exemplo. Okay? Que, voltando ali, eu falei no princípio nas Reliability Organizations e dei o exemplo de um porta-aviões, mas, por exemplo, até uma operação tão simples como uma operação de um helicóptero que se aproxima do navio para aterrar, portanto, para ficar no convés de voo. Há uma equipa de pessoas que tem, obviamente, que é o responsável máximo pela equipa. Mas ele, por exemplo, está posicionado num dos bordos. No outro bordo está posicionada outra pessoa que, por exemplo, em termos de hierarquia está abaixo, mas quando o helicóptero se está a aproximar, se este segundo vir detectar uma situação que põe o helicóptero potencialmente em perigo, mesmo que o primeiro que está a comandar a operação esteja a mandar aproximar o helicóptero, o segundo pode fazer um sinal e afasta-o, e o helicóptero vai obedecer ao segundo, não vai obedecer ao primeiro. Isto são mecanismos que estão perfeitamente estabelecidos, não põem em causa as relações do grupo, que é uma coisa que é fundamental, é manter a confiança e manter uma lógica que não põe pessoas contra pessoas dentro da organização, satisfaz aquilo que é o propósito último daquele grupo que está a interagir e que, aqui neste caso, por exemplo, passa pela segurança de todos. E, portanto, mesmo quando a gente fala aqui na deferência para o conhecimento, por exemplo, é uma questão que é importante, é que mesmo quem tem num determinado momento a liderança, a responsabilidade da autoridade hierárquica, é a capacidade para
tentar perceber quais é que são os limites, isso é uma coisa que é falada, por exemplo, na documentação, na literatura de High Reliability Organizations, é ela perceber qual é que é o limite do seu conhecimento e eu saber, e relatar o limite do meu conhecimento é entendido e visto de uma forma importante como uma força para as pessoas perceberem e saberem a cada momento quem é que está na melhor posição para levar o grupo no sentido mais adequado para todos, sem pôr em causa, como eu estou a dizer, sem comprometer o todo, bem como, por exemplo, está perfeitamente definido relações de backup, ou seja, se houver um que deixa de estar, quem é que é o segundo e tê-lo preparado para isso. Ora, eu nas organizações fazer isto importa em custos acrescidos, mas, por exemplo, para a gestão de crises, para a gestão de emergências, para situações em que qualquer pessoa pode de repente deixar de estar disponível, é algo que aumenta muito a capacidade da organização responder. Eu sei que toquei aqui em vários pontos e havia certamente mais para referir sobre isto, mas espero pelo menos ter respondido minimamente à questão. Sim, de facto, José respondeu e há de facto muito mais para ser falado, isto quase que daria para muito mais sessões. De qualquer forma, já estamos fora do nosso tempo, já estamos 10 minutos além da hora que deveríamos estar. Antes de proceder ao encerramento da sessão, permitam-me apenas reiterar o agradecimento pela presença de todos os presentes na sessão, pela generosidade dos nossos palestrantes e, mais uma vez, também pelo apoio da APQ e do IPQ na divulgação desta iniciativa. Relembrar também que esta sessão estará disponível na internet, tal como todas as sessões anteriores, no link que também já foi partilhado no chat. E, por fim, deixar também já o convite para a próxima sessão do Por Norma às Quintas, que decorrerá no dia 17 de junho, uma vez que dia 13 e dia 10 são feriado, portanto será dia 17 de junho, e incidirá sobre a norma 37.001, Sistemas de Gestão Anticorrupção. Esperamos então voltar a encontrar-vos a todos novamente no dia 17 de junho. Muito obrigada a todos pela vossa presença. Muito obrigada e boa tarde.